Olá, boa tarde. Meu nome é Ângela Cristina. Hoje nós estamos aqui em mais um programa do grupo Aulas da Vida. O tema deste mês proposto é Cuidar do Meio Ambiente, é uma continuação. E o tema de hoje, especificamente, é alimentação da carne animal. Para que nós possamos iniciar essa reflexão, eu proponho que todos nós cerremos os nossos olhos, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, que nos intua, que nos abençoe nessa reflexão, para que possamos, ao final dela, termos um melhor entendimento sobre o assunto, à luz da nossa doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e abençoe todos os lares das pessoas que nos acompanham neste momento. Então, como eu disse, a alimentação da carne animal é um tema polêmico já há bastante tempo. Hoje nós vemos muito sobre vegetarianos, sobre veganos e sobre aqueles que ainda se alimentam da carne animal, que é a maioria de nós. O tema é polêmico e nós não temos a pretensão de mudar opiniões, e sim trazer informações dentro da nossa doutrina, da codificação de Kardec, das opiniões de Chico Xavier, de Richard Simonetti, do próprio Allan Kardec e também de passagens bíblicas. São informações que vai fazer com que cada um de nós forme o seu conceito. E conhecendo esses textos que nós trouxemos, que possa subsidiar essas reflexões coletivas que iremos fazer a partir deste momento. Nós vamos encontrar, eu quero lembrar aqui com vocês, uma passagem bíblica em Mateus, capítulo 15, versículo 11, quando Jesus, conversando com os fariseus, eles estão questionando algumas coisas a Jesus, e aí Jesus fala sobre honrar o Pai mais do que algumas atitudes que saem da boca das pessoas, mas que não honram a palavra e que não honram a Deus. Ele fala que tudo que sai da boca e dos lábios, quando nós realmente não praticamos, ele chama inclusive a essas pessoas, nessa passagem, de hipócritas. Na verdade, toda vez que nós pregamos alguma coisa, algo bonito, né? A palavra, você tem uma atitude bonita, mas algo que está bonito verbalmente, mas que você ainda, que nós ainda não conseguimos praticar. E às vezes, sobre isso iremos falar também. Não é só porque nós não queremos, nós ainda não conseguimos fazer, porque trata-se até de uma questão orgânica. Vamos ver, nessa passagem de Mateus, é dito o seguinte, 15, versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mais à frente, no versículo 18, é dito o seguinte, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, que era uma lei, né, de Moisés, o comer sem lavar as mãos não contamina. E mais uma vez eles estavam ali fazendo aquela pressão a Jesus para ver se Jesus ia contra as leis. Mas o que ele tenta mostrar nessa hora é nada mais, nada menos do que dizer: o que sai da boca sai do coração.
E nós não devemos falar coisas que é da boca para fora, quando dizemos atualmente, saiu da boca para fora. A pessoa só fala isso, mas não faz. E ele lembra que, é lembrado nessas passagens, que tudo que nós falamos, no fundo, sai do nosso coração. E o que contamina o homem ainda é a maldade que ele ainda preserva em seu coração. E às vezes guarda ali e na hora de falar, fala outra coisa. Não sabe ou ainda não consegue praticar o que está falando. E o mais importante é dito, é honrar a palavra, é honrar a Deus dentro das suas leis. E não vai ser o não lavar as mãos ou alguma coisa que eu vá comer que vai contaminar o meu corpo. O que vai contaminar o meu corpo, não somente o meu, também o meu espírito, a minha moral cristã, é o que eu falo e não faço. Segundo Chico Xavier, no Pinga Fogo de 1972, foi questionado a Chico sobre o uso da carne em nossa alimentação. Então, nós trouxemos aqui em resumo o que Chico Xavier disse naquela ocasião, tão sabiamente, colocando as palavras de uma maneira muito organizada e assim, Chico Xavier sempre respondendo com excelência a todas as perguntas, né? E ele mesmo dizia que orientado por seu mentor, Emmanuel. Então ele diz o seguinte, que nós devemos ainda, um trechinho do que ele fala, pensarmos nos valores proteicos necessários ao nosso organismo. O nosso organismo, ele diz, ainda precisa de se alimentar da carne. É um corpo de carne que precisa das proteínas da carne. Então, ele ainda diz, nós temos nos apropriado pela colaboração compulsória há muitos e muitos milênios. Nós temos nos apropriado pela colaboração compulsória dos animais há muitos e muitos milênios. Eles colaboram com a nossa sobrevivência. O nosso corpo está condicionado, na maioria de nós, à absorção das proteínas do reino animal. Então ele fala, a maioria de nós, algumas pessoas, alguns organismos humanos já conseguem viver com menos quantidade de carne para alimentar a carne. E é daí também que é muito falado e discutido que à medida em que o ser humano vai se aprimorando, evoluindo, vai nascendo, né, novos reencarnantes, já com essa disposição de não comer carne, de não se alimentar desse tipo de proteína, buscar essa proteína em outros alimentos, quais sejam os vegetais. Então, nós fomos ver, tá, Ângela, e o que os vegetarianos comem? Eles não precisam da proteína da carne animal? O Chico nos falou aqui, a maioria de nós, né, ainda está condicionado. Algumas pessoas precisam menos, algumas pessoas ainda precisam mais. Então, ninguém está aqui para julgar quem come ou quem não come. Então, nós estamos falando de quem come a carne animal, comentamos sobre os vegetarianos que comem tudo o que vem da terra e também tem alguns vegetarianos que comem ovos, alguns não comem porque é de origem animal, tem alguns que tomam leite e os derivados de leite e muitos não. Então também existe uma variação entre os próprios vegetarianos. O que importa para eles é não comer carne de origem animal ou carne vermelha. E aí alguém fala assim, eu gostaria de diminuir o meu uso da carne vermelha, porque nós sabemos também que para muitos organismos ela
não tem fácil digestão. Aliás, a carne vermelha fica alguns dias, né, para ser digerida no nosso organismo. Não vamos aprofundar sobre isso, porque não é bem esse o motivo da discussão e da nossa conversa, da nossa reflexão aqui. Tá, mas aí eu quero me tornar uma pessoa vegetariana. Eu posso? Olha, a partir do momento em que nós não nos sentirmos fracos, não sentirmos que estamos prejudicando o nosso organismo e que dê para substituir a carne animal por outro tipo de proteína, que seja vindo dos vegetais, que seja vindo de suplementos, né, que hoje em dia tantos nutricionistas, nutrólogos têm receitado a tantas pessoas. Muitas pessoas que fazem atividade física, que praticam treinos e academia diariamente, já são usuários destes suplementos, né, num geral. E tem também uma outra categoria, digamos, um outro estilo de vida, porque os veganos, eles consideram que tem um estilo de vida, é um estilo de vida. Eles não consomem, não só para alimentação, mas para a sua vida, nada que seja produzido a partir dos animais. Por exemplo, roupas de couro, qualquer alimento que venha do animal, os veganos não utilizam. Ângela, mas por que eles fazem isso? Por respeito, sabe por quê? Os veganos consideram que eles querem evitar o consumo para estimular também, evitar, né, os maus tratos aos animais, as crueldades que eles entendem que são ainda praticadas contra os animais para que eles produzam, para que eles sejam sacrificados para nos manter. Então, os veganos têm esse tipo de observação. Eles consideram que são crueldades, são explorações de animais no dia a dia para que nós possamos ser supridos de nossas necessidades, que nem sempre são necessidades reais. Muitas vezes são coisas supérfluas. Os veganos, inclusive, têm uma curiosidade que nem o mel, para muitos é uma curiosidade, muitos podem saber, que nem o mel, o mel da abelha que ela produz ali, do pólen das flores, né? Não são consumidos pelos veganos, porque é considerado que também a abelha sofre para produzir o mel para nós. Agora, nós nem vamos falar aqui dos componentes do que o mel faz bem para a saúde. Não vamos tocar nesse assunto. Nós estamos lembrando que há pessoas, repetindo, que comem ainda a carne animal. Tem já as pessoas que são vegetarianas e nós temos pessoas veganas. Nós temos no Brasil hoje 203 milhões de pessoas, segundo o censo de 2022. 30 milhões de pessoas, segundo a pesquisa que nós vimos, são vegetarianas. E 7 milhões, né, uma estimativa, já são pessoas veganas. Acredita-se, se você ver na internet, eu até trouxe essa sugestão, há um documentário que se chama Comer Carne Segundo o Espiritismo. E eles fazem a leitura de um artigo, que aqui também não vai caber fazer essa leitura agora, é com o professor Luiz Fernando Amaral. Ele faz essa análise também um pouco mais detalhada. Para quem sentir, né, a vontade, tiver um maior interesse, eu vou repetir, é um canal espírita, né? E se chama Comer Carne Segundo o Espiritismo, com o professor Luiz Fernando Amaral. Então, voltando lá em Chico, o que ele fala é o seguinte,
que é necessário tempo para que nós possamos acostumar a fazer essa passagem do ser humano, né, da pessoa, do homem, que está acostumado ao consumo de carne para ter força para o trabalho, para ter saúde do seu organismo. E isso não vai acontecer, essa transição, do dia para a noite. Porque se você está acostumado a esse consumo, que seja até o pouco que seja, e você para de repente, o seu organismo vai sentir. Então ele fala, não é de um dia para o outro, e tem que se consultar médicos para acompanhamento, para que não ocasione um outro mal, que seria um problema de saúde do nosso organismo quando fazemos essa transição rápida. Seria bom para todos nós já sermos vegetarianos, veganos, para toda a cadeia animal? Sim, seria, mas nós ainda, como diz Chico, nós ainda precisamos da proteína da carne para alimentar a nossa carne. É uma questão orgânica. No salão público, né, de um pinga-fogo aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, certa vez Richard Simonetti foi indagado sobre isso. Perguntaram a ele se era certo o espírita comer carne. E eu estava no salão à época, alguns anos atrás, e lembro-me muito bem quando Richard Simonetti ainda trouxe um exemplo. Na hora, ele respondeu com este exemplo. Ele falou, olha, todos aqui admiram Chico Xavier, certo? Certo. Chico Xavier fez o bem durante toda a sua vida. O verdadeiro exemplo de caridade. Por isso nós o chamamos de Chico, carinhosamente nós o chamamos de Chico Amor Xavier. Então, Simonetti, à época, respondeu dizendo, Chico Xavier, ele come carne vermelha, mesmo que em pouca quantidade, ele gosta de um bifinho, e até comentava-se na época que Chico Xavier gostava também de uma Coca-Cola. Ele era um ser humano normal, então tinha os seus gostos também, não é? E lembrando de novo, o que faz mal, Jesus já disse lá em Mateus, que nós comentamos aqui, é o que sai da boca, é o veneno que sai da nossa boca quando nós usamos da palavra, da maledicência, ou que nós falamos coisas bonitas e na verdade nós ainda queremos corrigir o outro, mas não sabemos ainda praticar aquilo que nós falamos. Então é assim que nós envenenamos o nosso corpo e mantemos na sombra o nosso coração, quando nós temos esse tipo de prática. Por exemplo, da maledicência, quando nós julgamos, quando nós criticamos, quando falamos mal do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho, quando espalhamos uma fofoca, como dizemos hoje em dia, né? As notícias fake, isso envenena o organismo, e não só o nosso, mas o do nosso próximo também. Voltando à resposta de Simonetti, ele disse, Chico Xavier come carne vermelha, ainda que em pouca quantidade, e Adolf Hitler, o político alemão, que iniciou inclusive a Segunda Grande Guerra, responsável pelo regime nazista, ele era vegetariano. Então, onde é que está o problema? Em ser uma pessoa que ainda se alimenta de carne e em ser uma pessoa que é já considerada uma pessoa vegetariana. O que faz mal não é o que entra pela nossa boca, é o que sai da nossa boca. Vamos frisar isso mais uma vez. Então, um dia nós iremos sim, aos poucos, já conseguindo comer menos
carne ou menos alimentos de origem animal, mas nós ainda precisamos. Ângela, alguém pode me dizer, mas você já ouviu falar que existe um certo estresse dos animais quando vão ser abatidos, né? Nos abatedouros, né? E nós sim, já ouvimos falar. Inclusive, eu conheço uma pessoa muito próxima a mim que trabalhou num frigorífico e quando eu soube disso, particularmente, eu tenho esse depoimento para dizer aqui. Quando eu soube disso que eu vou narrar, eu fiquei muitos meses, para não falar anos, sem ter coragem de comer carne. Depois, voltei a comer em pouca quantidade, mas ainda como de vez em quando a gente tem, parece uma maior necessidade, ainda no meu caso. Mas à época foi narrado que quando eles ficam ali naquela fila para ser abatidos, e a época lá, nessa ocasião, era com choque, né? Essa pessoa viu quando caiu uma lágrima de um dos bois que estavam que ia ser sacrificado. Isso me tocou profundamente, porque pode até ser que ele não tenha visto direito, pode até ser que aquela lágrima, né, não era uma lágrima de dor ou do estresse. O fato que isso tocou essa pessoa profundamente e tocou também a nós que ouvimos essa história. Então, cada vez mais, tudo que sacrifica os animais, que é tudo... são criaturas, são criações de Deus e que nós devemos cuidar, adorar, agradecer também. E devemos respeitar que isso tudo que nós falamos até agora, que nós ainda precisamos. Então, a maneira que isso vai ser feito é que tem que ser uma maneira mais cuidadosa, digamos assim. Mas nós não temos o alcance sobre tudo o que acontece e ao que chega às nossas mesas para saber como foi tratado ou como não foi tratado. O fato é que, à medida que vamos tomando consciência, que vamos sentindo essa necessidade de nos transformarmos e não mais precisar, e assim entendemos que vamos de alguma forma evoluindo, porque nos planetas e nos mundos mais evoluídos não existirá e já não existem esse tipo de alimentação. Mas nós ainda, como diz Chico, ainda precisamos. Então, mais uma vez, nós repetimos, né? O que faz mal é a atitude, é as ações, é a falta de respeito a toda a criação e a toda criatura, é a maledicência, são as palavras negativas, são as sombras que nós espalhamos por onde nós passamos. Se nós agimos o contrário, não vai ser aquele pedacinho de carne que você pôde comer no seu almoço ou no seu jantar que vai fazer mal e envenenar o seu corpo. Em tudo há um propósito. Nesse mundo em que vivemos, em tudo há um propósito. Então, sigamos adiante, quando nós vamos ver que em O Livro dos Espíritos, nós temos a questão 723, na lei, quanto à lei de conservação, livro 3, capítulo 5, quando ele traz as leis morais. Nas leis morais, há essa pergunta que ele faz, 723, Kardec pergunta aos espíritos: a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? E aí nós vamos lembrar, a lei natural é a lei divina, a lei divina é a lei de Deus. Então, Kardec perguntou: a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural, à lei de Deus? A espiritualidade respondeu o seguinte, que na constituição física, a carne nutre a carne. Olha a resposta dos espíritos. A outra maneira, o homem enfraquece. Olha, na constituição física, a carne nutre a carne. A outra maneira, o homem enfraquece.
A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo exige a sua organização. Veja que o que nós comentamos até agora bate aqui com o que os espíritos responderam a Kardec. A carne alimenta a carne. Nós devemos ter força e somos responsáveis pela saúde do nosso corpo para que possamos exercer a outra lei, que é a lei do trabalho. Nós não podemos nos deixar enfraquecer, nos deixar adoecer devido a uma alimentação que nós ainda precisamos e não a fazemos, porque se não temos condições de tomar suplementos, de buscar proteínas de outra origem, então deve-se recorrer à carne animal ainda. Senão, o que nós podemos ter como consequência ainda? Uma anemia, outras doenças que nos enfraquecem. Então, observemos isso aí. Na pergunta 724, ele fala o seguinte: a abstenção de alimento animal, se eu não comer mais animal, ou outro como expiação, é meritória? Sim. Se priva pelo outro, sim, é meritória. Se você se priva de comer alguma carne animal para beneficiar outra pessoa, para beneficiar outra criatura? Sim. Mas Deus, olha o que os espíritos falam, não pode ver uma mortificação quando não há nela privação séria e útil. Por isso, dissemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. Às vezes, privamos de carne animal, de muitas coisas de origem animal, mas fazemos outras coisas ou não trabalhamos pelo bem comum quando nós temos oportunidade de trabalhar. Então não basta tirar algumas coisas, mas não praticar outras que vai fazer bem igualmente ou mais bem ainda aos nossos irmãos. Então, de novo, não é o que eu falo, não é o que eu evito para ficar bonita ali perante um grupo social. É o que eu faço pelo outro, até mesmo quando ninguém está vendo. Inclusive, quando ninguém está vendo, principalmente. Então, não é ficar bonito perante o outro, né? Ah, eu já não faço isso, eu já não como aquilo. Tudo bem, se você já consegue, excelente, maravilhoso. Mas não dá para julgar quem ainda come, que é a maioria da população ainda, não é? Bom, seguindo e finalizando aqui o que nós temos na nossa mensagem, nós queremos dizer o seguinte: há muitos animais que são considerados, são muito respeitados, considerados sagrados, né? Vamos lembrar na Índia. Olha, na Índia, nós às vezes lembramos da vaca, do elefante, mas também o macaco, a cobra, o tigre são considerados animais sagrados, animais que não se pode tocar, né? No Japão, o urso negro, o macaco japonês, existe inclusive um simbolismo sobre esses animais. Os índios caiapós, por exemplo, eles se alimentam não só de vegetais, alimentam da caça. Por exemplo, antas e jabutis. No Alto Xingu, peixes e carnes de macaco. Então, por que eu trouxe essa informação? Porque também depende da cultura, depende dos povos, depende de onde nascemos. Para cada cultura existe um respeito ao animal sagrado. Na outra cultura, há esses animais que às vezes nós nem chegamos perto, eles servem de alimento para aquele povo. Então, meus irmãos, meus amigos que nos acompanham, é um tema realmente que não dá para julgar quem come ou quem deixa de comer. E vamos lembrar mais uma vez que o que contamina o homem,
O que envenena o organismo, e não só o próprio, mas do outro, é o que sai da boca do homem. São as suas maldades ainda, que ainda não puderam ser corrigidas e que devem ser observadas para que assim seja feito. E não o que entra pela boca. Se eu esqueço de lavar as mãos, ou se eu não tenho condições de lavar as mãos, de lavar um alimento antes de comer, não vai ser isso que vai envenenar o corpo de um homem. São outros fatores que envenenam. Então, vamos vigiando, vamos caminhando, vamos vivendo e passo a passo vamos fazendo a transformação que queremos fazer, que desejamos fazer, e com o passar dos anos, o nosso mundo de provas e expiações vai sendo mudado, partindo do princípio que nós mesmos iremos nos melhorando a cada dia, nos transformando e lembrando que cada vez mais, sob o que nós falamos do Evangelho de Jesus, nós dizemos sempre, Jesus é nosso modelo e guia. Lembremos-nos de como Jesus tratava todas as pessoas, de como ele tratava os animais, de como ele tratava a natureza. Façamos o que nós viemos, falando, quando nós falamos que seguimos o Evangelho de Jesus. Vamos realmente seguir a Jesus, que é o nosso modelo e guia em todas estas particularidades. Então, meus amigos e meus irmãos, o que eu espero é que essa reflexão, essas informações que trouxemos aqui, possa fazer com que nós reflitamos sobre a mudança que queremos fazer, já sabendo que deve ser aos poucos, gradativamente. Uma sugestão de leitura, Consolador, na sua pergunta 128 e 129, também é tratado sobre isso. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Então, fazemos aqui um convite para essa leitura. Agradecemos a vocês que estão conosco durante esta reflexão, pedindo a Deus e a Jesus que ilumine a todos nós, a todos vocês, e também abençoe os seus lares. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.